Olá, boa noite, bem-vindo à nossa Divina Segunda, hoje com o vinho, esse baita vinho mineiro aqui, ó, Maria Maria Syrah. Esperar a turma chegar aí, turma, a gente vai falar um pouquinho hoje do vinho Maria Maria, da uva Syrah, um vinho mineiro, é a indicação nossa aqui do Doutores do Vinho dessa semana. Para quem não está acompanhando a gente aí, quem perdeu os outros episódios, toda segunda-feira agora a gente vai indicar um vinho que a gente gosta. É uma indicação realmente nossa, que a gente curte o vinho, que a gente entende que é um vinho legal. Vamos tentar falar de vinhos de todas as faixas de preço, tá? Vinhos mais caros, vinhos mais baratos, mais em contas, mas que a gente entenda que tem uma boa relação custo-benefício, que ele entrega o que ele se propõe a entregar, porque o importante é isso. Pode ser um vinho de R$60, pode ser um vinho de 400, mas o vinho tem que entregar o que ele se propõe dentro da sua faixa de preço. Na verdade, tem que entregar o que ele promete, né? Então hoje, Maria Maria Syrah, a câmera fica invertida aí, mas depois eu posto uma fotinha no final do vinho. Mas é o Maria Maria Syrah 2022, esse aqui é o que eu encontrei hoje para comprar, o 2022, é o Syrah 22, é o Heloísa. Para quem não sabe, Maria Maria faz isso com todas as safras, cada safra tem o nome de uma mulher relacionada com a família dos produtores. Então esse é o 2022, é o Heloísa, mas já tiveram outros nomes. É bem legal, Maria Maria já está na taça, tá? Normalmente eu abro o vinho. Aqui. Opa, seja bem-vindo todo mundo aí. Pessoal, quem não for de BH aí, me passa aí, só me fala para a gente poder auxiliar. Esse vinho aqui eu comprei no Verdemar, quem é de BH, tá no Verdemar, na promoção lá de aniversário do Verdemar. Mas quem não for de BH, é um vinho com relativa facilidade de encontrar na internet, tá? Você vai achar esse vinho, essas casas virtuais aí, lojas online, com uma certa facilidade, não é muito difícil não. Campinas, seja bem-vindo à turma de Campinas aí, São Paulo. É um vinho sul de Minas aí, quase chegando em São Paulo, mas não só o sul de Minas, como, né, o norte de São Paulo, tem entregado bons vinhos, principalmente com a uva Syrah. Eu tomei recentemente também um Chardonnay bem bom, mas eu acho que são vinhos bem legais. Santos Dumont, Minas Gerais, legal, bem bacana. Pessoal, vamos lá, vou começar a contar um pouquinho, a turma que já chegou, né? Boa noite para todo mundo mais uma vez. Hoje, nossa indicação da semana, mais uma vez, é o Maria Maria Syrah, safra 2022, que eu encontrei no supermercado, mas é um vinho que ele tem uma longevidade razoável aí. Se achar ele 19, 20, 21 aí, podem comprar. Vai variar um pouco, né? Porque o enólogo, na hora dele vinificar esse vinho, ele faz um ajuste fino, passa por madeira, menos madeira, mais madeira, o tipo da uva, na verdade a safra aí vai influenciar um pouquinho no sabor do vinho, mas em geral, de todas as safras que eu já experimentei, é um bom vinho. Até então, boa noite, Rogéria. Até então, só é um bom vinho que a gente sempre gostou aqui em casa. E eu acho até que, eu não experimentei ele ainda, eu pus na taça aqui, meio correndo, pus ele para gelar, até na geladeira, então ele acho que está até um pouquinho abaixo a temperatura. Tá perfeito já. Eu tirei da geladeira faz uns 5 minutinhos, porque eu cheguei do trabalho, pus ele para gelar, geladeira mesmo, ele chegou na temperatura, agora baixou um pouquinho, agora na taça ele já voltou aqui na temperatura, talvez de 16, 18 graus, já está maravilhoso. Pessoal, vamos falar um pouquinho então do que é esse vinho, dupla poda. Fiz uma colinha para não esquecer de nada, mas vocês podem ir perguntando. A ideia é falar sempre do vinho e tentar trazer um pouquinho da história. Vinhos mineiros, para quem não entende nada, a turma que ainda não tem pode ser que tenha algum preconceito contra vinhos nacionais de extrema qualidade principalmente. O processo de vinificação dos vinhos mineiros, ele difere um pouquinho dos vinhos do sul do país. Normalmente a uva é colhida no verão, né, dezembro, janeiro, às vezes até fevereiro, uma colheita mais tardia, mas as uvas já começam a ser colhidas no dezembro, ali já começa a ter algum tipo de colheita, as uvas mais precoces. Mas em Minas Gerais, janeiro, para quem mora aqui na região, principalmente eu moro em Belo Horizonte, para quem mora na região, sabe que é inviável você colher uva na época do verão em Minas Gerais, porque chove muito, mas chove muito mesmo. É impraticável. E um pouquinho de vinificação para vocês. Na época da colheita, se chover na época da colheita, essa uva absorve muita água, e aí você perde realmente o açúcar da uva. Lembrando que o que vai fazer o vinho, o teor alcoólico do vinho, é a levedura comendo o açúcar e se transforma em álcool.
Se na época da colheita, um pouquinho antes da colheita, tem uma chuva, a raiz, a planta vai absorver a água da chuva e vai deixar a uva, uma linguagem mais popular, mais rala. Ela perde açúcar, o Brix lá, que o anólogo avalia antes de colher a uva. Então ele perde isso. E em Minas Gerais, o Murilo Regina, que é o que encabeçou essa mudança, esse conceito aí da dupla poda, da vinificação. Meu amigo Rodrigo, Wine Malt. Obrigado. Então, na dupla poda, ou na colheita de inverno, ou na poda invertida, todos esses nomes são utilizados. Eles têm usado bastante colheita de inverno. No rótulo aqui também, tá pequenininho, depois eu posto. No rótulo eu uso colheita de inverno, que é para entender, fica mais fácil do consumidor geral entender o que é colheita de inverno. O que Minas Gerais, norte de Minas e outras regiões do país estão fazendo? Minas Gerais, principalmente, na época de junho, julho, agosto, final de outono, início do inverno, em Minas Gerais o dia é quente, ensolarado, mas as noites são frias, porque Minas Gerais não tem aquele frio intenso como no sul do país. Então, no nosso verão aqui em Minas Gerais, no sul de Minas principalmente, nosso verão chega a ter 26, 28, às vezes, dependendo da época, 30 graus. Só que nós temos uma diferença. A nossa noite no inverno, desculpa, eu falei verão, né? A nossa noite no inverno, nosso dia no inverno chega a bater 30 graus, dependendo da região, 26, 25, 28, dia bem ensolarado, sem nuvens, luminosidade lá em cima, que é bom para a videira, muita luz, bastante calor e uma noite extremamente refrescante, né? Eu tenho uma amplitude, é a época que tem mais amplitude térmica em Minas Gerais, então eu tenho dias ensolarados, girando em torno aí de 20 e poucos graus, mas noites bem frias, para o padrão mineiro, é claro, 12 graus, 10 graus, às vezes no sul de Minas chegando a 8, 9 graus. Então eu tenho uma amplitude térmica bem legal, que é o que a uva mais precisa, dessa amplitude térmica. Ela tem luz para a pigmentação da casca, tem um calor para ajudar o amadurecimento e tem uma amplitude térmica, quer dizer, uma noite mais fria que vai auxiliar nessa acidez. Então eu tenho um vinho que vai ter tanino, potência no vinho, muita fruta também, traz um pouco de corpo, mas eu tenho uma noite fria que vai ajudar a segurar a acidez. Lembrando que eu tenho um tanino lá em cima, né? Tanino bem alto, fruta bem alta. Se eu não tiver uma acidez no mesmo nível, o vinho vai ficar ruim, né? O vinho fica muito tânico, aquele tanino duro que incomoda. Se ele não tiver fruta, a mesma coisa, um pouco de fruta é sempre bom para esse perfil de vinho do Syrah principalmente. E essa questão da noite mais fria vai preservar essa acidez. Então eu tenho um vinho com potencial alcoólico alto, com bastante fruta, o tanino bem forte, mas a acidez está ali em cima. Então ele equilibra, eu tenho um vinho gostoso, saboroso, equilibrado em boca. Então eu tenho aqui no sul de Minas um baita vinho que vai trazer uma qualidade bem legal, que é o Syrah e a Maria. Pessoal, você vê muito Syrah. Ô Choro, tudo bom? Prazer você na live aqui. Vinho brasileiro, mineiro aí, ó. Hoje na live um vinho brasileiro aí, mineiro. Então, a uva Syrah se destacou muito aqui em Minas Gerais. Uma uva que suporta bastante calor. Ela adaptou bem ao clima mineiro. Não só em Minas, tá? Você vê em outras regiões do país trabalhando bem com a uva Syrah nesse clima mais quente. Mas aqui em Minas Gerais e no norte de São Paulo também, em boas vinícolas em São Paulo ali, trazendo a uva Syrah como destaque. Eu acho que ainda vai aparecer mais coisas, mas a Syrah é que já vem sendo tratada há alguns anos, com qualidade, já fazendo bons vinhos já logo no início, mas eu acho que a gente vai acabar em Minas Gerais, os produtores aqui os produtores, os enólogos brasileiros são extremamente criativos e são muito competentes, então a gente vai acabar encontrando, acredito que outras uvas, tintas também, com potencial para ser produzido nesse esquema de colheita de inverno, dupla poda. Acredito que a Syrah é só o começo, a Chardonnay já tem bastante, aí, bem legal também para quem gosta de vinho branco, o Chardonnay, eles com passagem por madeira, com bastante barrica, ele é bem amanteigado, bem gostoso. Andradas, Minas Gerais faz vinho de dupla poda maravilhoso. Sim, tive recentemente na Casa Geraldo, bons vinhos, gosto muito dos vinhos da Casa Geraldo, especificamente tomei recentemente eu postei aqui, foi a primeira vez que eu coloquei um vinho aqui, realmente indicando um vinho aqui, que deu até a origem para esse quadro. Foi um Pinot Noir da Casa Geraldo, colheita de inverno. É um Pinot Noir que traz mais corpo, mais presença. Eu fiquei realmente fã do vinho. É um Pinot Noir diferente, ele traz um pouco mais de potência do que o Pinot Noir tradicional. Ele é um vinho assim, com tanino macio, bem aveludado, mas ele traz mais corpo em boca, mais untuosidade do que o Pinot Noir comum, aquele Pinot Noir acostumado de clima de inverno. Então tem bons vinhos na Casa Geraldo. Tem outras vinícolas também, Andradas ali. Isso, Stella Valentino, maravilhoso.
Um pouquinho antes de Andradas, ali no caminho, até lá no sul de Minas, tem Bárbara e Leodoro, tem muita vinícola boa. Minas Gerais tem muita coisa aparecendo e vai aparecer muito mais, tá? Porque os pioneiros aí apanham um pouco. Temos outras vinícolas. Primeira Estrada faz vinhos fantásticos, Syrah também, dos melhores que a gente tem aqui. Então tem muita coisa boa aparecendo no sul de Minas. Assim como na Serra Gaúcha, em outros lugares do Brasil, algumas uvas se destacaram. A princípio, o que destacou aqui foi a Syrah. Tá? Vou falar um pouquinho da história da vinícola. A vinícola é relativamente recente, se não me engano, entre 2006 e 2009. O fundador, a história conta que ele teve um problema cardíaco e o médico indicou que ele começasse a beber uma tacinha de vinho, né? E aí ele já plantava café. Falou, então já vou ter que tomar vinho, vou fazer o meu próprio vinho, e começou a plantar vinhos. E o nome Maria Maria é por conta da proximidade que ele tinha com Milton Nascimento. Milton Nascimento foi visitar a vinícola ainda na fase de plantio ainda das videiras, e aí ele falou, olha, mas videira em Minas Gerais, no sul, nunca ouvi falar, fazer vinho aqui, será que vai ficar bom? Ele falou, vai ficar tão bom que eu vou colocar o nome de Maria Maria. E aí, desde então, a vinícola foi batizada como Maria Maria, em homenagem ali à amizade do proprietário com o Milton Nascimento. É uma história bem legal, bem bacana. Só vou falar um pouquinho desse vinho, e vamos fazer um pouquinho uma análise técnica dele aqui, uma análise mais rápida, mais leve, mas a ideia é mostrar, é um vinho que a gente gosta bastante, é um vinho que suporta pratos um pouquinho mais encorpados, ele tem uma fruta, ele tem uma potência. A Rogéria me perguntou no comecinho da live, eu acho que esse especificamente não passa por madeira, tá, Rogéria? Eu procurei a ficha técnica na internet, não consegui buscar no site deles, mas a ficha técnica que eu encontrei na internet, o Heloísa especificamente, eu não sei as outras safras, tá? O Heloísa não passa por madeira, e realmente, por enquanto aqui, eu sinto um pouquinho de couro nele aqui, mas madeira eu não senti. Pode ser que tenha, se tiver, muito bem integrada ao vinho. Tá? Mas no meu ponto aqui, analisando tecnicamente aqui, eu não sinto madeira. Então se tem, foi só para maciar. Mas eu acho que ele é simplesmente inox. É um vinho que ou não precisou da madeira, ou eles estão buscando ali um pouco mais de fruta no terroir. Tem um acima desse, se não me engano, é o Gran Reserva, aí sim, provavelmente ele deve ter madeira no corte. Mas vamos dar uma avaliada aí. Pessoal, alguma coisa sobre o vinho, querem perguntar, podem ir perguntando, eu vou respondendo. Eu mudei até o formato, não sei se vocês viram, eu gostava de fazer a live em pé, conversando, eu trouxe um pouco mais para perto, com a garrafa mais próxima aqui, para poder buscar um pouquinho e ler um pouquinho mais os comentários de vocês, para ficar mais interativo e mais legal a live. Procurei as fichas técnicas e não achei, isso mesmo, no rótulo também não consta nada de madeira, acredito que é um vinho que atualmente não tem madeira. Eu acho que lá atrás, uma safra que eu tomei há muito tempo atrás, tinha madeira, mas essa realmente não tem madeira. É um vinho de cor assim, bem intensa, se for analisar aqui, uma cor bem intensa. Sempre que só for analisar vinho, gente, tem que ser numa fundo branco. Aqui eu não tenho fundo branco, minha mesa é de madeira. Eu tenho uma folha de papel onde eu faço um rascunhozinho aqui para o bate-papo, para não deixar de falar nada. Mas é um vinho bem intenso, eu daria matéria de cor para esse vinho aqui. Eu não enxergo meu dedo do lado de cá, então a luminosidade aqui não é a ideal para fazer essa análise, mas eu daria em 5, 4. Na ponta aqui um pouquinho mais violáceo aqui, um reflexo um pouquinho mais claro, mas eu daria 4 aqui de intensidade de cor para esse vinho e acho que seria bom. Se alguém der 5, ok, 3 eu acho que é pouco para esse vinho, mas uma escala de 1 a 5 aí, 4 ou 5, eu acho que uma análise visual dele aqui seria isso. Em aroma, eu já girei a taça, o ideal era fazer essa análise sem girar a taça, então quando o vinho ele é muito aromático, mesmo sem girar a taça, você chegando aqui perto do queixo, aqui, ele já vai trazer os aromas do vinho. Se está muito aromático, sentindo muito aqui em cima, mesmo sem colocar o nariz na taça, ele é 4 ou 5. Você tem que realmente colocar o nariz na taça para sentir o aroma dele, aí ele vai, numa escala de 5, ele vai ser 3, 2, aí depende do tipo de vinho. Eu já fiz errado aqui hoje, girei a taça já, então eu daria aqui, para a experiência, médio mais. Não chega a ser 5, mas talvez não 4. Então 3, 3,5, na escala de 1 a 5 aí, eu daria 3,5, médio mais. Para mim está correto matéria de potencial aromático aqui. E matéria de complexidade, está evoluindo um pouquinho em taça. É um vinho que eu teria que ter aberto ainda até um pouquinho mais cedo. Eu abri uns 10 minutinhos antes e pus na taça, porque eu precisava dele já respirando, já conhecia o vinho. Quando você não conhece o vinho, você tem que ir sentindo o vinho. Mas nesse caso eu já conhecia esse vinho, então eu já abri ele uns 10 minutinhos antes. Ele estava até muito gelado, já chegou na temperatura, está bem quente em Belo Horizonte hoje.
Olha, tem um pouquinho de couro, desde o início eu senti esse pouquinho de couro, não quer dizer que o pessoal que está chegando aí, que está começando a seguir a gente aí, não quer dizer que ele tenha contato com algum tipo de couro, isso realmente são as reações químicas no momento da vinificação do vinho, e ele traz esses aromas, essas notas de couro aqui para mim. Uma fruta, o couro está bem presente, mas bem gostoso, assim, porque não está incomodando, sabe? Porque às vezes o couro é muito rústico, mas ele traz uma fruta também. Aqui na ficha técnica, ele traz as especiarias que eu senti bem forte, mas ele traz uma jabuticaba que até agora eu não senti, tá? Então vocês podem discordar da ficha técnica sem problema nenhum. Leu a ficha técnica, Zé, eu não encontrei. Isso que você está falando aí, realmente eu não encontrei nesse vinho. Jabuticaba, fruta vermelha. Ok, é sua memória olfativa aí, sem problema nenhum. Pode confiar nela e pode discordar da ficha técnica, né? O produtor ele acaba tendo uma sensibilidade um pouco maior. O vinho dele, ele já degustou esse vinho várias vezes, já deixou esse vinho evoluir várias vezes em taça, então ele tem realmente uma sensibilidade maior. E quando eu faço essa ficha técnica, normalmente é o enólogo da vinícola, um sommelier que trabalha na vinícola, que conhece muito bem esse vinho. Agora sim, talvez um pouquinho de jabuticaba, mas muito leve, mas eu sinto muito couro aqui ainda, e uma fruta parecendo mais forte, uma fruta mais madura, não aquela fruta fresca, sabe, uma fruta mais madura, mas bem bom. Vamos botar ele em boca agora, que vamos sentir esse vinhaço aqui. Delícia. É? Ó, lembra que eu falei da acidez? Que é uma região que durante o dia é quente, mas à noite é fria. Acidez, ó. A boca vai salivando, gente. Acidez é saliva mesmo, salivar mesmo. Você faz a boca salivar. Tem um tanino que está aqui firme ainda, mas a acidez é bem alta, então ele equilibra com esse tanino. E tem uma fruta bem legal. Bom, um vinho. Eu acabei de abrir 2022, o vinho equilibrado para comprar e beber já, mas é um vinho um pouco mais potente. Se o seu paladar é para vinhos mais leves, esse aqui não é o seu vinho, tá? A não ser que você vá realmente já harmonizar ele com algum prato, talvez uma carne aqui vai muito bem. Ele não é o vinho mais potente de todos, então ele vai bem até com uma carne branca. Se, por exemplo, for um frango, ele tiver um tostadinho, um frango na grelha, por exemplo, um churrasco, ele tem um tostado, uma sobrecoxa com um pouco mais de gordura, a acidez aqui, o tanino vão segurar bem. Uma carne vermelha vai também, acho que varia no churrasco, sem problema. Tem uma linguiça, ele vai segurar bem, tá? Porque ele tem um tanino bem marcado, mas tem uma acidez bem alta também. Então ele vai bem. Pede comida? Pede, Rogério, pede comida. É um vinho que dá para beber sozinho, que sim, dá para beber, é um vinho tá bem gostoso. Acabei de abrir, faz 15 minutos, mais uns 15 de live aí, meia hora que eu abri o vinho. É um vinho que ele vai evoluir um pouco mais em taça. Eu acho que daqui meia hora ele vai estar perfeito. Quando você for bebendo vinho na sua casa, vai percebendo que o vinho vai melhorando e vai mudando. Mas é um vinho que pede alimento, talvez uma boa lasanha, com molho vermelho, churrasco, carne sempre vai bem aqui. Olha, dá para ir longe, tá? Assim, ele suporta bem uma carne, um prato, não só uma carne. Um prato com um pouco mais de intensidade. Eu daria um pouco mais de intensidade num prato como esse aqui. Para quem não come carne, cogumelo. Acho que o cogumelo, depende da forma como você fizer esse cogumelo aí, com molho um pouco mais intenso. Em casa a gente faz muito cogumelo com shoyu cocoaminos, e a gente faz umas coisas de Carol, faz umas coisas bem diferentes com cogumelo, que eu gosto bastante, e ela também. Ele daria muito bem com cogumelo. Traz um pouquinho de potência, a proteína do cogumelo, vai embora. Mas eu acho que ele pede um queijo já meia cura para cima, um queijo padrão, talvez seja pouco. Um queijo artesanal mineiro aqui da canastra, por conta do sal dele ali, e já um mais curadinho, mas já chegando um pouco mais para o amarelo, vai ficar perfeito. Grana padano vai bem, parmigiano reggiano vai bem, mas eu acho que, por exemplo, a mussarelinha vai ficar pouco. O vinho vai passar por cima da mussarela. Então, queijo meia cura para cima, parmesão, grana padana, um parmigiano reggiano, esses queijos italianos, um queijo mineiro já mais curado, uns queijos fantásticos novos aí, aquele senzala, o pingo do mudo, queijos que vão ficar muito bem com esse vinho, queijo mineiro aí, bem legal, e pratos mais encorpados. Acho que pode puxar aí a régua aí um prato, uma massa com molho mais pesado. Pode colocar bacon, ele vai suportar o bacon. Obrigado, bebê, deliciando esse vinho. Maravilha. Ó, Thiago, tem que entrar na live e abre uma tacinha aí, né? Segunda-feira a gente toma uma tacinha para quebrar a semana, né?
para a semana ser mais leve. Então a ideia é segunda-feira tomar uma tacinha de vinho comigo. Quem tiver online bebendo um vinhozinho, já posta. Tem alguém bebendo vinho aí? Já posta aqui, fala pra gente o que tá bebendo, manda pra gente aí. Vamos bater papo sobre o vinho, porque às vezes não é o Maria Sirra, porque esse eu avisei em cima da hora, mas às vezes é um outro vinho que você tem em casa, tá bebendo também uma tacinha, então vale a pena aí a brincadeira. Vamos que vamos. Pessoal, o vinho está evoluindo na taça, estou conversando aqui, a gente vai batendo um papo. Rogério gosta, estuda muito. Gente, a Rogéria sabe vinho mais do que eu, já estuda muito, conhece muito de vinho, viaja o mundo todo. Daqui a pouco ela está dando aula com a gente aqui já nas lives aqui. Então uma tacinha comigo na segunda-feira, Rogério. Pessoal, falei da acidez, tanino desse vinho mais alto, a região da vinícola é Boa Esperança, sul de Minas. Falei do clima, né? Por que da dupla poda? Pessoal, interessante, eu não falei isso, né? Como é que funciona a dupla poda, né? Não é simplesmente deixar para colher a uva no inverno, né? Não é isso. Durante o processo do crescimento da videira, de brotação e tudo lá da videira, começa que a videira no inverno ela hiberna, né? Por exemplo, no inverno do sul do país. Chega uma fase que ela começa novamente, você faz a poda da videira, e em Minas Gerais eles fazem uma segunda poda. Então, na verdade, eles enganam o ciclo da videira. A videira entende que ela tem que recomeçar, ela dá um restart, ela recomeça o processo todo novamente, e aí ela só vai produzir e vai ter os frutos maduros na época do inverno mineiro. Tá? Essa técnica que o Murilo Regina aperfeiçoou e é a referência, talvez no mundo, eu não sei te falar, mas talvez no mundo a referência é o Murilo Regina. Essa técnica é uma técnica antiga, já era utilizada há muitos anos atrás, mas ele aperfeiçoou e trouxe isso para o nosso cenário, para a nossa realidade hoje do Brasil. Mas são vinhos fantásticos, com um perfil um pouco diferente dos perfis dos vinhos nas regiões mais frescas, mais frias, onde você colhe no verão normal, mas são vinhos mais potentes, mais alcoólicos. Então sempre que você vê ali dupla poda, em geral, tá? Vinha sempre em geral, vinha sempre uma pegadinha para fazer a gente passar vergonha. Então, no geral, os vinhos da região, principalmente Minas Gerais aqui, vinhos um pouco mais frutados, mais potentes, um pouquinho mais de álcool. Gente, álcool no vinho não quer dizer álcool em boca, tá? Se você estiver sentindo o álcool em boca, é que o vinho está desequilibrado. Tá? O vinho não precisa ter aquela sensação de álcool em boca. A sensação de álcool em boca, o vinho está errado. Tá? Mesma coisa madeira. Madeira tem um toque um pouco aí, mas quando esse caso não tem madeira, mas quando o vinho tem muita madeira, que a madeira está sobrepondo o vinho, é que não está legal. Tá? Então tem que ser tudo equilibrado, tanto a madeira quanto o vinho. A Sauvignon Blanc, sim, é dupla poda também. Eu tomei recentemente um, gostei bastante. Hoje quase que eu trouxe um Sauvignon Blanc até da Maria, mas fazia tempo que eu não tomava, minha memória não era tão boa, eu não quis indicar um vinho que eu não estava recordando. Então a ideia do quadro aqui é trazer um vinho que eu sei, que eu já provei, que recentemente eu experimentei o vinho e que eu posso indicar. Mas eu vou até comprar um ou dois Sauvignon Blanc mineiro para a gente fazer um teste, depois, se sendo legal aí o vinho que a gente gostar, a gente vem cá e indica. Mas é dupla poda também, tá? Eu acho que muda um pouquinho o perfil, principalmente dos chilenos e dos argentinos. E aí eu recomendo bastante. Meu perfil, meu paladar, eu até prefiro um pouco mais os Sauvignon Blanc brasileiros aí, os melhores, do que alguns chilenos aí. Né? Acho que alguns chilenos trazem muita pirazina, me incomoda um pouco aquele tempero, aquele gosto de pimentão demais no vinho. Mas é isso. Pessoal, acho que é isso. Falamos do vinho, esse vinhaço aqui. Hoje a dica foi o Maria Sirra, esse aqui 2019, mas você vai encontrar no supermercado bastante. Tem gostado também, Rogério, tem gostado bastante do Sauvignon Blanc brasileiro, mais até do que os do Chile e da Argentina. Agora, recentemente eu tomei um do Nova Zelândia, achei muito bom. Eu vou até comprar ele para indicar para a gente aqui. É um vinho fantástico, um branco, muito bom, muito diferente. Ele traz algumas notas um pouco diferentes. Então o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia também, em geral, são bem bons. Beleza, turma? Alguma pergunta sobre o vinho, sobre a região? Tá aí o Maria, nossa indicação da nossa segunda-feira. A nossa divina segunda, hoje com Maria Sirra, mineiro aqui. Deixa eu ver se ele evoluiu. Antes de eu desligar, fechar a live, deixa eu ver se ele evoluiu um pouquinho na taça. A gente sentir aqui. Traz uma fruta, talvez um anis aqui também, uma fruta, mas bem gostoso. Vinho bem legal. A fruta está mais presente agora, abriu um pouco, menos corpo. Ó, muito bom. Podem comprar de olho fechado. Lembrando que ele é um vinho que traz um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de corpo. Tem uma acidez ali bem alta. Vai ficar fantástico com o alimento, viu? Isso aqui com uma lasanha, com uma carne.
Só alegria, viu? Recomendo bastante. A turma aí que vai fazer, chegando a Páscoa aí no sábado de aleluia, costuma fazer lasanha, costuma fazer bastante churrasco. É um baita vinho para consumir aí no dia, no sábado de aleluia aí, na sexta-feira da paixão. Eu recomendo muito bacalhau. Vou tentar trazer um vinho verde aqui semana que vem para o pessoal poder comprar aí, mas não prometo. Mas para o sábado e para o domingo aí, se quiserem um bom vinho mineiro para acompanhar uma lasanha, uma boa massa ou um churrasco mesmo, ó, pode escolher esse aqui. Está em promoção no Verde Mar, é a minha dica da semana. Ok, turma? Obrigado pela presença mais uma vez. Semana que vem a gente encontra novamente. E a turminha que tiver com uma tacinha na mão aí na semana que vem, aí já é Semana Santa, né? Já pode começar a beber na segunda. Vamos brindar aí. A turma que tiver comprado vinho, avisa aqui. Eu vou tentar avisar desse vinho aí na quinta ou na sexta-feira. A turma que tiver com vinho na taça, tiver comprado vinho, quiser participar aí da live, só mandar mensagem, a gente deixa entrar aqui, vamos bater papo. A ideia aqui desse quadro é falar um pouquinho sobre vinho, sem frescura, do jeito que a gente gosta aqui em casa mesmo. Beleza? Turma, uma ótima semana para vocês, um restinho de segunda aí maravilhoso, uma semana abençoada, cheia de bons vinhos e cheia de alegria. Abraço, turma, até mais. Saúde, um bom vinho.